Nós já estamos há pouco mais de 2 meses ali no CIASC, que é um centro de suprimento, que é um centro educacional, né, de instrução dos fuzileiros navais da Marinha, onde lá são feitos vários cursos de especialização, como também de promoção de praças e de oficiais. E eu fui a mando do governo do estado para lá para fazer um curso de especialização em uma área muito importante para a instituição, que boa parte dos irmãos já sabem qual é, mas não é muito bom a gente divulgar assim em público. E esse curso tem a duração de 3 meses e meio, como eu já informei para a igreja antes de irmos, mas durante esse período, irmãos, em que eu estou lá, eu venho orando a Deus pela igreja no Brasil. E não só pela igreja no Brasil, como pelo nosso próprio país. E uma área que tem me perturbado muito, não só a mim, como a todos os líderes, não é, de denominações dentro do nosso país, tem sido justamente o atual cenário político que nós estamos enfrentando. E eu queria conversar um pouquinho com a igreja sobre isso hoje. Amém? Nós estamos trabalhando como denominação. No dia 11 eu estou de volta para participar de uma reunião do presbitério no dia 13 de outubro, onde nós estaremos desmembrando o presbitério do Nordeste e criando um novo presbitério, como a igreja já tem conhecimento disso. Amém? Semana o presidente do presbitério mandou a pauta da reunião no WhatsApp dos pastores, e um dos itens a ser discutido foi justamente o desmembramento do presbitério Vale do Beberibe. Se Deus permitir, isso vai acontecer esse ano ainda, e a gente vai pôr em prática, se Deus assim permitir, a partir de 2019, amém? Então, nós estamos trabalhando como denominação, mas estou longe da igreja aqui, do ministério, mas não estou longe do reino. Hoje pela manhã nós falávamos sobre isso na escola bíblica dominical, e eu falava justamente sobre isto, que onde o crente estiver, onde você estiver, você tem que entender que você faz parte do reino de Deus. Do reino de Deus. De maneira que não se pode esquecer um só momento, e que a gente precisa aproveitar todas as oportunidades que a gente tiver para falar sobre a volta de Jesus, sobre a salvação dos pecadores, sobre o reino de Deus. Pelo menos sempre eu procurei aproveitar as oportunidades para falar de Jesus para as pessoas. Porque além da religião que a gente participa, a gente é presbiteriano renovado, e essa denominação, a gente faz parte do reino de Deus, que é muito abrangente, é interdenominacional. E o crente que nasceu de novo em Cristo, ele vai estar sempre atento, onde ele estiver. Ele pode estar fazendo o que quiser fazer, mas ele não pode dissociar-se jamais do reino de Deus, e precisa entender que o reino de Deus tem que ser apregoado, o evangelho tem que ser apregoado, o evangelho tem que ser difundido entre os povos. A gente precisa disso, aproveitando todas as oportunidades. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Amém? E a minha preocupação com o cenário político é porque tem gente que diz que política e religião não tem nada a ver. Isso é o maior engano. A gente deve saber discernir as coisas. Tem sim tudo a ver, porque é o que rege a nossa nação. O que rege uma nação é a política. E se os princípios que nós temos como cristãos não forem apresentados nas ideologias dos partidos e da política que rege a nossa nação, a gente precisa estar muito atento a isso aí.
Então tem tudo a ver, sim. Tudo a ver, sim. Política e religião. Você tem uma ideia? Um indiano muito conhecido na história, que é o Mahatma Gandhi, né? Mahatma Gandhi. Ele nem gostava muito da expressão Mahatma, que significa alma rica. E ele não gostava muito dessa expressão, mas deram a ele. Ele era formado em direito, mas era um hindu religioso. E utilizou os princípios, não só da religião hindu, como também do cristianismo, para libertar não só a Índia, como também o Paquistão do Império Britânico. Ele utilizou os princípios bíblicos, que está lá no Sermão da Montanha, que Jesus fala do capítulo 5 ao capítulo 6 do livro de Mateus. É claro que a gente não deve estar aqui do púlpito sendo cabo eleitoral de ninguém, fazendo política suja. Isso jamais deve existir. Mas como pastor, eu me sinto na obrigação de trazer uma orientação à igreja, para que a gente não caia nas masmorras de Satanás, que tem utilizado a política de uma forma muito forte, não só dentro do nosso país, como de todo esse bloco aqui sul-americano. A gente precisa ter muito cuidado. E não é de hoje, é de muito tempo. Eu venho orando a Deus. Inclusive eu mandei esse mês vários vídeos para o WhatsApp da igreja, para que os irmãos começassem a se situar a respeito daquilo que eu iria falar, e para trazer um tipo de uma orientação para os irmãos. Eu me sinto na responsabilidade de o fazer. Amém? Porque o que se avizinha através da política para a igreja é muito sombrio, é muito perigoso. E além de crentes e cidadãos do céu, nós ainda estamos vivendo a cidadania terrena. E na cidadania terrena a gente tem que fazer valer a cidadania celestial, que são os princípios que a palavra de Deus estabeleceu para a gente, como família, como seres humanos. Os princípios bíblicos é o que rege a gente. Eu venho sentindo a necessidade de falar e de orientar a igreja, para que a gente tenha muito cuidado com o que se avizinha de nós, que está prestes a acontecer, ou que pode acontecer. É óbvio que nós vivemos em um sistema, pelo menos teoricamente, democrático de direito, que a gente não vive uma democracia, é uma mentira, é uma farsa, mas teoricamente sim. E a gente procura na igreja fazer valer esse direito. Cada um tem o direito de votar em quem quiser, mas como pastor, e se de fato os irmãos são minhas ovelhas e eu sou pastor de vocês, eu acredito que a minha orientação tem um peso de valor muito grande. Porque o meu objetivo não é partidário, nem tampouco está fazendo propaganda de ninguém, mas sim defender os princípios exarados na palavra de Deus, que a igreja precisa defender e guardar. Então eu me sinto nessa obrigação de trazer uma palavra de orientação para a igreja nessa noite. Eu estou longe dos irmãos, não estarei aqui no período pré-eleitoral, vou estar estudando, ou mesmo se não estiver estudando, mas estou longe daqui, estou lá no Rio de Janeiro. Mas eu pedi a Deus orientação, e Ele tem me dado orientação a trazer uma palavra para a igreja. Amém? Rio de Janeiro, irmãos, está uma situação difícil. É um estado completamente falido, principalmente na área de segurança pública. Eu estou lá e estou vendo dia a dia. Você sabia que existem comunidades, eles utilizam o termo comunidade, mas na realidade são favelas, onde faz 10 anos que a polícia não entra lá? Você sabia disso? Pois é. O herói das crianças até os 10 anos, adolescentes e jovens, não é a polícia. Não são as autoridades de segurança do Estado. É o bandido. A coisa é tão séria que o Estado não entra em determinadas áreas do Rio de Janeiro, em determinadas comunidades. Como a coisa estava beirando totalmente o caos, e o Estado utiliza as forças públicas como um equilíbrio, chamou
as Forças Armadas para auxiliar a polícia. A polícia do Rio de Janeiro, além de não ter mais recursos e armamento suficiente para enfrentar a bandidagem, não tem armamento igual a eles. É muito corrompida. E a corrupção não é na polícia, começa no alto escalão do Estado. A notícia constantemente é dita aí que um governador foi preso com centenas ou dezenas de crimes nas costas dele, que é o tal do Cabral, não é? Ele tem um nomezinho antes, como é? Sérgio Cabral. E a coisa lá é séria. Eu estava ouvindo um testemunho do irmão na escola bíblica dominical, e ele falando com a maior naturalidade, para você ver o caos que está o Estado. Irmãos, eu sou empresário, tenho uma propriedade dentro de uma comunidade, invadiram a minha propriedade. Aí eu procurei, veja só, se acontece uma situação dessa, a gente procura quem? As autoridades do Estado, né? Para tirar o camarada que se apropriou do bem que não pertencia a ele. Não. Ele procurou o que eles chamam lá de o dono do morro, que é um traficante que manda em toda a comunidade, onde existem milhares e milhares de famílias. Aí o dono do morro chamou o gerente imobiliário, que era um maloqueiro com um fuzil nas costas e pé no chão, para ir tirar o pessoal da propriedade que pertencia a ele. Não é o Estado que manda. Não é o Estado que fornece internet. Não é. É eles. Não é o Estado que fornece para a população gás. São eles. E pasmem, o pior que eu achei. Eu estou na Ilha do Governador. É um dos primeiros bairros do Rio de Janeiro. E é uma das áreas mais ricas do Rio de Janeiro. E lá não tem assalto, é o local mais tranquilo que existe. Lá está a sede do Exército Brasileiro, da Marinha e da Aeronáutica. Mas não é por causa disso. Você sabe por que é tranquilo lá na Ilha do Governador? Porque o dono do tráfico proibiu assalto. Ele é filho de uma crente, dirigente de ciclo de oração da Assembleia de Deus. E não aceita assalto lá. Se alguém assaltar, ele mata. Então não é o Estado que promove a paz, é o bandido. Dá para você ter uma ideia como é que está o Estado do Rio? Hã? Sim ou não? Sim. Mas você sabe por que isso aconteceu? Existem vários fatores sociais. Mas um deles é o que a esquerda no Brasil... Nós somos regidos por dois grupos de partidos, de esquerda e de direita. Pelo menos em tese. Para implantar o socialismo ou o comunismo num país, existem metas que foram estabelecidas por eles lá atrás. Entre elas está o enfraquecimento das forças públicas, o enfraquecimento da polícia e o sucateamento das forças armadas. Isso vem acontecendo ao longo de muitos anos, desde que o governo militar, em 1985, entregou ao mundo civil novamente o Estado brasileiro. Isso vem acontecendo. E principalmente nos últimos 16 anos que a esquerda tomou conta do nosso país, minando todos os segmentos de poder do Estado e colocando os seus representantes para que pudesse implantar o comunismo no nosso país. Isso não é coisa nova, viu? Basta você dar uma viajadazinha na história. Na década de 40, principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, 1944 por aí, houve uma tentativa de domínio desse país e a implantação do comunismo através de forças revolucionárias armadas, sendo em sua maioria dirigidas pela, no momento, né, naquela época, a atual antiga União Soviética, que era a sede ou berço do comunismo em toda a Europa. Na época, o mundo era regido por dois sistemas: o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o comunismo ou marxismo, liderado, ou socialismo, liderado pela antiga União Soviética.
E havia a intenção de se implantar em todo o bloco da América Latina o comunismo, inclusive no Brasil. E na época, existia um homem que foi muito conhecido, chegou a ser senador do nosso país na década de 70, por nome de Luiz Carlos Prestes. Esse homem casou-se com uma russa chamada Olga Benaro. Tem até um filme exaltando ela como heroína. Olga, quem já assistiu esse filme, levante a mão. Ele é brasileiro. Pode dar uma assistida. Apresenta ela como heroína, mas mostra parte, porque não mostra tudo. Ele só mostra ela como heroína. Do mesmo jeito que em Pernambuco e em todo o Nordeste, apresenta Lampião, que foi um bandido, como um herói. Louvacionado em todo o nosso país. Foi um bandido, mas é louvacionado como um herói na cultura pernambucana e nordestina como um todo. Essa mulher casou-se com esse cara, fizeram frontes de revolução, para que através da luta armada conseguissem dominar o nosso país. Houve uma intervenção por parte do governo de Pernambuco, isso não aconteceu. Ela foi deportada na época pelo atual presidente para a antiga Alemanha nazista. Foi morta nos campos de concentração nazista, porque Hitler detestava judeu. Luiz Carlos Prestes, com toda a sua corja, foram presos. E somente na década de 70 é que ele saiu, se não me falha a memória, na década de 70, ele saiu como senador e implanta aqui no Brasil praticamente o Partido Comunista do nosso país. E graças a Deus nós ficamos livres do comunismo. Em todo o mundo estava acontecendo polos de revolução, uma tentativa desenfreada do socialismo colocar e implantar o seu regime ou seu sistema comunista dos países. Final da década de 50 houve também outros focos fortes de revolução, como por exemplo em Cuba, aquelas ilhas ali caribenhas próximo aos Estados Unidos da América. Liderado por um homem chamado Fidel Castro e apoiado por um camarada aqui desses países da América Latina, que eu esqueci qual é o país que ele fazia parte, mas muito conhecido nos meus universitários como Che Guevara. E havia o objetivo de todas as nações de línguas hispanas serem dominadas pelo comunismo. Havia esse objetivo, principalmente criar aqui na América Latina um bloco da América Latina só de países socialistas, com regime totalitário, comunista totalitário. O comunismo nunca deu certo em canto nenhum. Até hoje, em Cuba, os carros que circulam lá, você pode ver, são carros da década de 1950. Porque houve um embargo americano, quando eles se revoltaram, e houve a revolução, e não houve mais assistencialismo para eles, ou assistência por parte dos países capitalistas. E a pobreza imperou naquele lugar. A sede do comunismo, que funcionou até meados da década de 80, que era a antiga União Soviética, né? Repúblicas soviéticas, também se acabou, se desfacelou. Em canto nenhum do país o comunismo funcionou, porque sempre foi um sistema ditatorial que exclui a participação de Deus, que persegue e procura demolir todos os princípios cristãos, porque quem deu origem a esse sistema foi um homem conhecido como Karl Marx, que viveu no século XIX, ateu, contrário completamente a Cristo, completamente contrário à fé, associado com ideologias filosóficas de Nietzsche, que é um filósofo alemão, filhos de pai crente, mas também ateu. E surgiu essa praga chamada comunismo. Não deu certo em canto nenhum. Então foi uma tentativa frustrada, ainda na década de 40 foi. E eles não sossegaram. Karl Marx havia pregado que para se tomar o poder tem que ter uma revolução, e através da força armada tem que ter armas, tem que ter derramamento de sangue, tem que se tomar força. Quando chega na década de 60,
1960 é inaugurado a sede do poder, né, público brasileiro lá em Brasília. Em 1961, assume a presidência um homem chamado Jânio Quadros. E depois, esse camarada rompe com algumas instituições capitalistas, exalta e dá um título, que eu esqueci agora o nome do título, que era uma honra que é dada pelo Estado, justamente a Che Guevara, que na época era ministro do governo cubano comunista. As lideranças políticas e influentes do nosso país percebeu que poderia haver um golpe e o comunismo ser implantado dentro do nosso país, começou a apertar ele e ele achou por bem de desistir e desistiu da presidência da República. Na época, o vice-presidente do PTB era João Goulart, chamado também conhecido como Jango. Durante um período de aproximadamente 2 anos e alguma coisa, o Brasil funcionou no sistema parlamentarista. Depois o Congresso Nacional volta novamente a impor, né, a apresentar e a funcionar o país novamente no sistema presidencialista, e João Goulart que assume, que era o vice dele. O sistema político na época podia ser o presidente de um partido e o vice-presidente ser de outro partido. E assim aconteceu. O João Goulart assume. O país continua em desordem. Os comunistas atuando em todas as áreas. Líderes como, por exemplo, a nossa presidenta se reunia em grupos e estourava bancos, pintou terror no nosso país, matava militares. Eles esconderam muito a ditadura, ou que eles chamam de ditadura militar, que não foi um regime democrático, mas militar. Não foi golpe, como a história fica botando na mente dos universitários e do pessoal das escolas. É mentira, não foi. Em 1964, os militares tomaram o poder a pedido do Congresso Nacional. João Goulart perdeu completamente o poder e o domínio da nação. A nação estava em caos. E para que o comunismo não tomasse conta do país, como ele fez justamente no período de transição em Cuba, de transição de governo, eles queriam fazer aqui. O regime militar tomou conta, impediu que essa praga mais uma vez voltasse para o nosso país. Eles sempre utilizando a esquerda do Brasil, do nosso país, sempre utilizando o método que Karl Marx ensinou, que era para tomar o poder através da força armada, da luta armada, através da violência. Não deu certo. O país continua de 1964 até 1985 um regime de governo militar. Foi o melhor período que a gente viveu em termos de paz. Eu nasci em 1968. Em 1978 eu tinha 10 anos de idade. Em 1977, eu tinha 9 anos de idade. Eu ia para a escola sozinho com 9 anos de idade. Ia e voltava, não tinha problema nenhum. Qual é a criança que hoje consegue ir para a escola com 9 anos de idade ou 10 sozinho, mais de 1 quilômetro de distância? Acaba com 15, 16 é difícil. Com 20, com 40? Andava 2 quilômetros, né? Tu com 9, ela com 8 e a colega com 10. Tua irmã com 8, tu com 9 e com 10. Andava 2 quilômetros para ir para a escola. Era um período de paz. Aí o que aconteceu? Eles disseram, poxa, a luta armada não funciona. E tem um camarada, um ideólogo chamado Antônio Gramsci, que ele pregou também o comunismo, o socialismo, só que ele disse, poxa, não dá certo através da força. A gente tem que entrar sorrateiramente. A gente tem que entrar devagarinho, utilizando a educação, minando todos os segmentos do poder do Estado e colocando os representantes. E aí, quando o PT assume, no início dos anos 2000, não é isso? O poder, o que é que ele faz? Começa a fazer justamente isso. Ainda na década de 90, Lula
que nem presidente era, se junta com Fidel Castro e em São Paulo eles inauguram o Fórum de São Paulo, que é composto de 111 partidos políticos de várias nações, inclusive do bloco latino-americano, para se articular e conseguir implantar o comunismo de forma sorrateira, utilizando a educação e os tentáculos da democracia em todos os países latino-americanos. E a coisa começou agora a dar certo. Começou a dar certo. Eu tive a oportunidade de apresentar para os irmãos no WhatsApp um vídeo daquela candidata do PT, Érica Cocai. Tinham mandado para mim, eu pensei, pode ser uma edição. Então eu fui ver no YouTube, na íntegra. O discurso tem 48 minutos. E a parte que mandaram para mim, na realidade, não era uma edição, porque eu vi ele na íntegra. E a parte que mandaram para mim, ela discursando numa sede de um sindicato ali em São Paulo, para várias pessoas da esquerda. Antigamente eles escondiam, né? Agora não, agora ela é declarada. Inclusive eu mandei para que a igreja ouvisse. Aqueles vídeos que eu mandei, irmão, não é de brincadeira, para que os irmãos ouvissem e começassem a entender o que eu iria falar hoje. No discurso ela é muito clara quando ela diz assim: nós precisamos demolir a ideia de família. Eles usam um termozinho, eles usam judaico-cristã, mas ali ela utiliza patriarcal, que é o modelo de família que a gente tem, que a Bíblia ensina, que a sociedade brasileira vive e defende, e que está na lei: marido, mulher, gerando filhos. A gente precisa acabar com isso. Não só isso, ela diz assim: eu demorei a compreender, mas a prática do incesto, que é um relacionamento sexual entre parentes de primeiro grau, pai com filho, irmão com irmão, essas coisas, ela diz: eu demorei a entender, mas isso é necessário que seja implantado na sociedade. Com isso a gente vai ter facilidade de apresentar a ideologia de gênero, que é aquela situação que diz que não existe nem homem nem mulher. O menino pode ser uma menina se ele quiser, e a menina pode ser um menino, basta querer. E a coisa foi tão difundida que em países europeus, se você quiser ser uma cobra, você é. A ideologia de gênero abre as portas para você ser aquilo que você quer, menos o que Deus disse: homem e mulher. Aí ela diz: a gente implanta a prática do incesto, promove o caos. Ela usa essa expressão: a gente promove a anarquia. E a anarquia num país gera o caos. Se perde o controle, que é o que estão conseguindo fazer na cidade do Rio de Janeiro. É um modelo para que aconteça em todo o país. Quando o caos for implantado e não tiver mais controle, eles vêm como solucionadores da pátria, dominando toda essa situação com mão de ferro, feito fez Maduro agora na Venezuela. E aquilo que é igreja, Deus, evangelho, vai ser pisoteado. A missionária da nossa igreja, a irmã Adriana, esposa do pastor Caldeiras lá da Torre, foi para lá o ano passado, que todo ano ela vai lá. E ela falou da dificuldade hoje de se pregar evangelho na Venezuela. Eu vou mostrar um vídeo aqui aos irmãos, eu vou falar em cima dele. Amém? Mostra aí o do rato velho, Lula. Escuta esse vídeo que foi transmitido em rede nacional. Eu estou tentando levar os irmãos a pensar. O problema é que a gente não lê. E o que a mídia falsa diz, às vezes a gente acredita, viu? Presta atenção. A gente precisa ler. Mas não está compreendendo na luta para projetar a Venezuela. Tem como aumentar o som? Precisa ser alto para que a igreja escute. Eu queria a paciência dos irmãos, porque
porque é necessário, irmãos, a gente dar uma orientação à igreja. Você está livre, se você quiser votar em Haddad... Nos 8 anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve um papel decisivo na formação da UNASUR e da CELAC, e sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilharam as mesmas ideias sobre o destino do nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. A grande obra de Chávez foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo, realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade. Mas Chávez, assim como Maduro, sempre tiveram claro que a Venezuela necessitava escapar dos que muitos chamam maldição do petróleo. Daí a importância que deram e que Maduro dá à necessidade de industrializar o país e desenvolver sua agricultura. Demos passos conjuntos nessa direção e estou seguro que Maduro, como presidente, será capaz de realizar esta meta de Chávez. A decisão de escolher um novo presidente caberá exclusivamente ao povo venezuelano. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho em nome do futuro deste país tão querido do povo brasileiro, mas também em nome do Mercosul, no qual a Venezuela acaba de ser incluída. Uma frase resume tudo que sou. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Liga a luz aí, por favor. Presta atenção. Esse discurso ele deu logo depois que Maduro, o atual presidente da Venezuela, foi eleito. Por que que um presidente do Brasil está elogiando um presidente de um país vizinho para toda a nação brasileira? Por quê? O Fórum de São Paulo tem como objetivo não é outra coisa, senão disseminar as ideias socialistas, comunistas e esquerdopatas em todos os países, inclusive no bloco latino-americano. Os que estão raciocinando, ele está divulgando o sucesso na cabeça dele, de mentira, de um presidente da Venezuela. Não tem nada a ver com a gente aqui. Eles estão irmanados desde o início do século XX, com o objetivo de implantar o comunismo em todo o país. Agora, isso que ele disse está acontecendo na Venezuela? São 800 venezuelanos que cruzam a fronteira ali no estado de Roraima para o Brasil. 800 para defender de forma direta fulano, citando, não estão manifestando em intenção de voto, estão de forma direta e incisiva, como ultimamente eu tenho feito, através do WhatsApp, conversando com os irmãos. Por quê? Porque é uma preocupação minha de que essa praga seja implantada no país, através dos partidos de esquerda, e a igreja com certeza vai sofrer isso. E não só a igreja, como o nosso país como um todo. Amém? Pode dar continuidade, por favor. Sabe qual é o país mais rico da América Latina em 1999? Passa um pouquinho. Sabe qual era o país mais rico em 1999 da América Latina? Era a Venezuela. Antes desse povo, desse camarada assumir o poder como de fato deveria. Porque Hugo Chávez, ele preparou os caminhos e ele concretizou. Não é? Mas desde Hugo Chávez que a Venezuela vem caindo economicamente. Mas em 1999 era o país mais rico de toda a América. Continue. Na época tinha a maior reserva de petróleo do mundo. Era quase impossível um país desses dar errado. Dá uma trégua aí.
que ele está falando aí de petróleo? Porque no discurso do homem aí, ele fala contra o sistema petroleiro. Na realidade, ele está fazendo uma crítica aos norte-americanos e ao sistema capitalista. Que a mola que move o mundo capitalista é o petróleo, não tem quanto correr, até o presente momento. É uma crítica de forma indireta que ele está fazendo, na realidade, ao capitalismo. Só que ele faz de forma indireta que a maioria das pessoas não entende. Continue. Esse aí é o Hugo Chávez. E esse aí é o atual presidente da Venezuela, que é o Maduro. Nicolás Maduro. Olha aí. Tudo juntinho, ó, com Fidel Castro. Esse do lado direito aqui é Fidel Castro, que já morreu. E era o chefe ditador durante mais de 30 anos. Lá na... Se não me falha a memória, né? Mais de 30 anos que a minha memória falha. É lá em Cuba. Então eles sempre viveram juntos. Eu estava observando. Durante o governo de Lula, fez várias visitas a Cuba. Conseguiu mandar dinheiro para várias obras em Cuba. Eu ficava dizendo, por que isso? Trouxe, através do projeto que ele chamava Mais Médicos para o país, médicos cubanos, pagando um salário de 10 mil reais, mas 2 mil reais apenas é que ficava para o miserável do médico, e 8 mil reais ia para Cuba. Era uma forma indireta de mandar dinheiro para o governo socialista, comunista de Cuba. Amizade. Preparando as bases para que futuramente pudesse implantar aqui no país o mesmo sistema. E eles se perpetuarem no poder. Ainda conseguiu passar 14 anos no poder. Tudo amigo. Fidel Castro, Hugo Chávez, Maduro, hoje, não é? O Lula e toda essa carniçada. Dilma fez visita também a esse pessoal, fazia acordo, mandou dinheiro, justamente. Dilma também mandou dinheiro para ajudar Cuba financeiramente e para outros países daqui da América Latina, até para a Venezuela mandaram dinheiro. Por quê? Eles são irmanados, ó. E o objetivo é tomar conta do mundo, não é outra coisa. Com esse sistema diabólico, ditatorial e ateísta. Porque eles não creem em Deus. Pode continuar. Terminou? Pronto, pode ligar as luzes aí. Eu vou exibir um outro vídeo que eu vou querer que os irmãos vejam. Então, irmãos, hoje nós temos alguns presidenciáveis. O que está se sobressaindo até o presente momento tem sido o Jair Bolsonaro, os irmãos sabem disso. É um homem que a sua trajetória, a história tem mostrado que ele tem andado de forma justa como político. Se não tivesse, todos esses esquerdopatas já tinham com certeza derrubado ele. Não estão conseguindo, ele é o único que está tendo força para enfrentar toda a esquerda. Qual era o principal inimigo em termos de partido? Qual era o principal inimigo do PT no Brasil? Quem? PSDB. Por que que agora eles estão unidos? Porque nunca foram desunidos. Era uma falsa rivalidade. Como hoje há uma possibilidade muito grande de a esquerda cair completamente do poder, aí o que é que eles fizeram? Estão se unindo. Se Bolsonaro não ganhar no primeiro turno, pode acontecer de eles ganharem, porque eles vão se unir. As forças do diabo, que não é outra coisa. Eu não estou aqui querendo dizer que Bolsonaro é a melhor opção, a melhor pessoa. Não. Um cara que eu admiro muito é Álvaro Dias. Seria uma boa opção, mas hoje não tem expressão nenhuma no cenário político brasileiro para ser presidente. Não tem. E para enfrentar essa cota que está querendo se perpetuar no poder e implantar o comunismo no nosso país. O Amoedo é um cara que tem boas intenções, mas também é contra alguns princípios bíblicos, é a favor da prática do aborto, da ideologia de gênero. E como crente, eu devo prezar pelos princípios cristãos. Os irmãos estão entendendo? É por isso que eu tenho falado com os irmãos. Bolsonaro seria uma boa opção. Claro que eu não obrigo ninguém, apenas estou dando uma orientação. Haja visto que há uma intenção maligna em toda a América Latina de se implantar esse sistema ditatorial e ateísta no nosso país, nesses países. Então há essa preocupação por isso. Eu reservei um outro vídeo
que eu considero que ele seja neutro, porque é um professor, não é nem um líder partidário, e eu queria exibir para que os irmãos tenham também aí um resumo do que eu falei, com mais alguma coisa acrescentada, acredito, e que vai acrescentar em termos de orientação para a igreja. Amém? Então escute com paciência, são 9 minutos, e eu queria que os irmãos ouvissem esse vídeo, a gente vai terminar daqui a pouco, tá bom? Pode exibir. Olá, amigo de Assis. Esta é a primeira vez que gravo um vídeo falando de política. E isto porque estou extremamente preocupado com o nosso país, cujo futuro será decidido nas próximas eleições presidenciais. Esta não é uma eleição comum disputada por cidadãos e siglas partidárias, mas uma eleição disputada por ideologias. O regime de esquerda, introduzido no Brasil há quase 16 anos, levou nosso país à sua maior crise de todos os tempos. Crise econômica que fechou milhares de pequenas empresas, lojas e postos de trabalho. Milhões de reais desviados a fundo perdido para manter ditaduras socialistas em outros países. Enquanto isso, falta de investimentos em nossa infraestrutura e empresas, hoje há mais de 13 milhões de desempregados no país. Crise ética e moral, o roubo praticado por presidentes, ministros, deputados e senadores ultrapassa a casa dos bilhões de reais. Conluio entre governantes e grandes empresas contra o patrimônio público nacional. O trágico caso da rapinagem contra a Petrobras, que quase a levou à falência. Pela primeira vez, temos um ex-presidente da República preso e condenado, cumprindo pena. E com ele, vários de seus comparsas, que serviam ao seu governo, numa autêntica organização criminosa. Crise na educação, a preocupação dos esquerdopatas que infestam o Ministério da Educação não é com a aprendizagem de português, matemática ou ciência pelos nossos meninos, mas com a ideologia de gênero disfarçada de educação sexual, que tira a inocência de nossas crianças de 6 a 7 anos com a distribuição de material ridículo, inconveniente e impróprio para crianças que nem púberes ainda são. A criança ainda nem sequer despertou para a sua sexualidade, mas vai receber material, cartazes e filmes que tentam levá-la para o homossexualismo. Isto sob o pomposo e falso título de combate à homofobia. Autêntica publicidade do homossexualismo, como se este fosse mais comum que o heterossexualismo dentro da espécie humana. E essa publicidade, lamentavelmente, se espalhou por nossas principais redes de TV, também eivada de esquerdoides. Vivemos uma enorme crise na saúde pública. Nossos hospitais foram sucateados e doentes graves são amontoados em macas, em corredores imundos e infectos. Falta de médicos em nossos hospitais, falta de medicamentos básicos em todas as unidades de saúde. A crise que atravessamos na segurança pública tornou o país um dos mais violentos do mundo, que registrou mais de 30 mil assassinatos somente no primeiro semestre de 2018, projetando-se 60 mil assassinatos por ano. Esta taxa de homicídios é 30 vezes maior do que em qualquer país da Europa. Tais taxas são consideradas tão elevadas que se pode dizer que hoje estamos vivendo uma guerra civil. Em resumo, meus amigos, esta é a herança deixada pelo PP como principal partido de esquerda do nosso país. E eles querem continuar para completar o serviço, o que com certeza iria brevemente transformar o Brasil em uma segunda Venezuela. Para isso, a esquerda se dividiu em vários partidos. Para continuar seu trabalho sujo, lançou agora vários candidatos para permanecer no poder: Marina Silva, Boulos, Ciro Gomes e Haddad. E é contra esses candidatos que o brasileiro decente, consciente e consequente tem que se posicionar nestas próximas eleições. Nossa intenção, como sempre, era de votar em um candidato de centro, mas com este quadro tétrico, a somatória de crises e o
o risco de ver tudo isso se aprofundar ainda mais com a eleição de outro representante da esquerda, não nos resta outra alternativa a não ser a de votar em Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é o único candidato com chances reais de se eleger, que tem convicção, fôlego, pegada e vontade política para evitar a progressão da esquerda neste país. Além disso, sua moral é inatacável, atravessando 27 anos dentro da Câmara em Brasília, sem que seu nome aparecesse em um único episódio de corrupção ou desvio de conduta de qualquer ordem. Quero pedir às lindas e inteligentes mulheres brasileiras que esqueçam questões menores, homofobia, racismo, xenofobia, desprezo às mulheres, falsas qualificações a ele atribuídas pela desesperada esquerda brasileira, porque não podem chamá-lo de corrupto. Muito mais importante que esses falsos predicados que os corruptos lhe atribuem é barrar a evolução da esquerda neste país, acabar com as invasões de terras produtivas, lavouras e laboratórios de pesquisas pelo MST, acabar com a apologia aos crimes cometidos por bandidos sanguinários, acabar com a depreciação de nossos policiais militares. Recentemente, uma deputada do PT afirmou: vale mais as vidas de 5 traficantes que a de um policial militar. Outro deputado do mesmo partido fez apologia à pedofilia, afirmando que a pedofilia é didática para o menino. A esquerda brasileira, meus amigos, é estúpida e desatualizada. Não sabe ainda que o Muro de Berlim já caiu em 1989. Não sabe que o socialismo, como regime de governo, fracassou em todos os países em que foi implantado. E a Venezuela é nossa vizinha e está aí para ser vista por todos. Nossa esquerda não sabe que Lenin e Stalin assassinaram mais de 100 milhões de homens e mulheres para implantar e manter a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas por 70 anos. E aqui temos que repetir as trágicas palavras de Lenin, a premissa que usou para a implantação do regime comunista na Rússia em 1917. Usaremos o idiota útil na linha de frente, incitaremos o ódio de classes, destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade, comerão as migalhas que caírem de nossas mesas, o Estado será Deus. Tudo isso também foi cumprido à risca na formação do PT aqui no Brasil. Os idiotas úteis são seus militantes, que pedem Lula livre, a despeito de sua condenação e de todos os recursos que perdeu em todos os tribunais do Brasil. E os comedores de migalhas das lautas mesas de Lula e assemelhados são os que recebem o Bolsa Família. Por todas essas razões, meus amigos, voto contra os candidatos da esquerda nas próximas eleições. Voto Bolsonaro 17, que hoje continua internado em um leito de UTI após 2 cirurgias, motivados por uma tentativa de homicídio a facadas praticado por um complô das esquerdas brasileiras, que tentaram desesperadamente convencer a população de que se tratou de um atentado praticado por um único indivíduo, um lobo solitário, como chamou o ministro da Segurança Pública, o senhor Jungmann. Tudo porque Jair Bolsonaro é o único candidato que ameaça seriamente pôr um ponto final na bandidagem cometida pelas esquerdas do país. Jair Bolsonaro representa o grande perigo de tirar-lhes a teta da boca. O povo exige completa investigação do crime cometido contra Bolsonaro, senhor ministro, e cadeia para os criminosos. Você, meu amigo, professoras da rede municipal, meus companheiros de trabalho na Secretaria Municipal da Educação e meus ex-alunos de todas as escolas em que lecionei, estão convidados a participarem deste saneamento e detetização contra políticos corruptos e incompetentes da esquerda brasileira, que tanto mal já fizeram e pretendem continuar fazendo contra o nosso país. O futuro do nosso país depende das próximas eleições e depende do seu voto para que possamos, de uma vez por
toda, entrarmos no rumo do desenvolvimento e expurgarmos deste país a esquerda prejudicial e inimiga do povo brasileiro. Deixe a expressão do Lenin. Deixa eu subir. Liga aí a luz, irmão, por favor. Presta atenção. Esse Lenin foi um dos principais líderes do socialismo, no início do século XX. E que apresentou as bases para que se seja implantado, e justamente já porque ele aprendeu com Karl Marx, que foi o miserável do século XIX. Veja a expressão dele. Usaremos o idiota útil na linha de frente, que são as pessoas que não têm conhecimento de fato e seriam manipulados por eles. Incitaremos o ódio de classes, que é o que mais a esquerda fez durante esses anos. Preto contra branco, hétero contra homossexuais. Olha, trabalhou-se muito em cima disso. Os